Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 10. Mariana e Zoe chegaram à faculdade de inglês em cima da hora. Consultaram a programação do dia no quadro de avisos em frente ao prédio do anfiteatro. O seminário da tarde do professor Fosca seria no maior espaço no andar de cima. Elas foram para lá. O anfiteatro era amplo, bem iluminado, com fileiras de mesas de madeira escura que desciam até o palco na base, onde havia um pódio e um microfone. Clarissa tinha razão quanto à popularidade dos seminários de Fosca. O auditório estava lotado. Elas encontraram dois lugares vagos, na parte alta, bem atrás. Havia um clima de expectativa palpável enquanto a plateia aguardava, mais apropriado um concerto ou uma apresentação teatral que um seminário sobre tragédia grega, pensou Mariana. Então o professor Fosca entrou. Usava um terno elegante, preto, e os cabelos estavam presos na nuca em um nó apertado. Segurava uma pasta com anotações e atravessou o palco, subindo no estrado. Ajustou o microfone, inspecionou o recinto por um instante e então baixou a cabeça numa reverência. Uma onda de entusiasmo percorreu a plateia. Todo o falatório deu lugar ao silêncio. Mariana não conseguiu deixar de lado o ceticismo. Sua formação em teoria de grupo lhe dizia que, em geral, devia suspeitar de qualquer grupo de alunos apaixonado pelo professor. Situações desse tipo raramente terminavam bem. Para Mariana, Fosca parecia mais um popstar taciturno que um palestrante, e ela meio que esperou que ele fosse começar a cantar. Porém, quando ele olhou para cima, não cantou. Mariana se surpreendeu ao ver que os olhos de Fosca estavam marejados de lágrimas. Hoje, disse ele, eu quero falar sobre Tara. Mariana ouviu sussurros à sua volta e viu cabeças se virando, olhares sendo trocados. Era isso que os estudantes estavam esperando. Ela percebeu que alguns deles até começaram a chorar. As lágrimas de Fosca verteram de seus olhos e rolaram pelas faces, sem que ele as secasse. Recusou-se a reagir a elas, e sua voz permaneceu calma e firme. Ele a projetava muito bem, pensou Mariana, nem precisava de microfone. O que Zoe tinha dito? Que ele estava sempre atuando. Se isso era verdade, a atuação era tão boa que Mariana, como os demais, não conseguiu não se emocionar. Como muitos de vocês sabem, disse Fosca, Tara era uma das minhas alunas. E estou aqui num estado de desconsolo. Quase falei desespero. Eu quis cancelar o seminário de hoje. Mas o que eu mais gostava em Tara era sua força, seu destemor, e ela não iria querer que nós nos entregássemos ao desespero e fossemos vencidos pelo ódio. Precisamos seguir em frente. Essa é a nossa única defesa contra o mal. E o melhor meio de honrar nossa amiga. Estou aqui hoje por Tara. Assim como vocês. Houve aplausos estrondosos e saudações da plateia. Ele agradeceu inclinando a cabeça. Reuniu as anotações e olhou para cima novamente. E agora, senhoras e senhores, ao trabalho. O professor Fosca era um orador impressionante. Raramente consultava as anotações e dava a impressão de estar improvisando o seminário inteiro. Era entusiasmado, envolvente, espirituoso, ardoroso e, acima de tudo, presente. Parecia estar se comunicando diretamente com cada espectador na plateia. Hoje, disse ele, pensei que seria uma boa ideia falar, entre outras coisas, sobre liminaridade na tragédia grega. O que significa? Bem, pensem em Antígona, pressionada a escolher entre a morte e a desonra, ou Ifigênia, preparando-se para morrer pela Grécia, ou Édipo, decidindo se cegar e perambular pelas estradas. A liminaridade está entre dois mundos, no extremo do que significa ser humano, onde tudo é retirado de você, onde você transcende esta vida e experimenta o que está além dela. E, quando as tragédias estão em ação, elas nos dão um vislumbre do sentimento que isso provoca. Então Fosca mostrou um slide, projetado numa grande tela atrás dele. Era um relevo esculpido em mármore de duas mulheres, ambas de pé, tendo ao centro um jovem nu, cada uma com a mão direita virada para ele. Alguém reconhece essas duas damas? Um mar de cabeças meneantes. Mariana tinha uma ligeira ideia de quem poderiam ser, e torcia para estar enganada. Essas duas deusas estão prestes a iniciar o jovem nos cultos secretos de Eleusis. São, obviamente, Deméter e sua filha, Perséfone. Mariana prendeu a respiração. Fez o possível para não se distrair. Tentou se concentrar. São os mistérios eleusinos, prosseguiu Fosca. Os ritos secretos de Eleusis, que proporcionam exatamente experiência limítrofe entre vida e morte, e de transcender a morte. O que eram esses mistérios? Bem, Eleusis é a história de Perséfone, a donzela, como era conhecida, deusa da morte, soberana do mundo inferior ou submundo. Enquanto Fosca falava, captou o olhar de Mariana por um segundo. E sorriu de leve. Ele sabe, pensou.
Sabe o que aconteceu com Sebastian, e é por isso que está agindo assim, para me atormentar. Mas como? Como ele poderia saber? Não poderia. Não é possível. Ela não tinha contado a ninguém, nem mesmo a Zoe. Era só coincidência, só isso, não significava nada. Ela fez um esforço para se acalmar e se concentrar no que ele dizia. Quando perdeu sua filha em Eleusis, Deméter mergulhou o mundo na escuridão invernal, até que Zeus foi forçado a intervir. Permitiu que Perséfone voltasse do mundo dos mortos, a cada ano, por 6 meses, que são a nossa primavera e o nosso verão, e, consequentemente, durante os 6 meses que ela reside no mundo inferior, temos outono e inverno. Luz e escuridão, vida e morte. Essa jornada percorrida por Perséfone, da vida à morte de volta, deu origem aos mistérios de Eleusis. E lá, em Eleusis, a entrada do mundo inferior, você também pode participar desses ritos secretos, que vão lhe proporcionar a mesma experiência da deusa. Ele baixou a voz, e Mariana pôde ver cabeças inclinadas para a frente, pescoços se esticando para captar cada palavra. Fosca tinha a plateia na palma da mão. A natureza exata dos ritos em Eleusis permaneceu secreta por milhares de anos, disse ele. Os ritos, os mistérios, eram indizíveis, porque eram uma tentativa de nos iniciar em algo que transcende as palavras. Aqueles que os vivenciavam nunca mais eram os mesmos. Havia relatos de visões e aparições e jornadas à vida após a morte. Sendo os ritos disponíveis a todos, homens, mulheres, pessoas escravizadas, ou crianças, sequer era preciso ser grego. O único requisito era que se entendesse grego, para que soubesse o que estava sendo dito. Na preparação, era necessário que o participante tomasse uma bebida chamada kykion, que era feita de cevada. E nessa cevada específica havia um fungo preto chamado ergot, que possuía propriedades alucinógenas. Milhares de anos depois, o LSD foi feito dessa substância. Se os gregos sabiam disso ou não, fato é que todos estavam viajando de leve, o que pode explicar algumas das visões. Fosca disse isso com uma piscadela, provocando risadas. Esperou que o riso diminuísse e continuou num tom mais sério. Imaginem. Só por um segundo. Imaginem estar naquele lugar. Imaginem o entusiasmo e a apreensão. Todas aquelas pessoas à meia-noite diante do Plutonion, e sendo conduzidas pelos sacerdotes até as câmaras do rochedo, até as cavernas. As únicas luzes eram das tochas levadas pelos sacerdotes. Quão escuro e esfumaçado devia ser. Rocha fria e úmida, descendo cada vez mais até um enorme salão, o espaço limiar, na fronteira do mundo inferior. O Telesterion, onde aconteciam os mistérios. Era imenso, 42 colunas de mármore, altíssimas, uma floresta de pedra. Podia acomodar milhares de iniciados ao mesmo tempo e era grande bastante para abrigar outro templo, o Anactoron, o espaço sagrado onde somente os sacerdotes podiam entrar, onde eram guardadas as relíquias da donzela. Os olhos pretos de Fosca brilhavam enquanto ele falava. Visualizava tudo diante de si, conjurando as imagens com suas palavras, como se lançasse um feitiço. Jamais saberemos o que acontecia lá exatamente. Os mistérios de Eleusis, afinal, permanecem um mistério, mas, ao raiar do dia, os iniciados voltavam à luz, depois de se submeter à experiência de morte e renascimento, com um novo entendimento do significado de ser humano, de estar vivo. Fez uma pausa e olhou atentamente para a plateia por um instante. Dessa vez falou num tom diferente, tranquilo, ardoroso, emotivo. Permitam que eu lhes diga o seguinte, é disso que tratam as peças gregas. Do que significa ser humano. Do que significa estar vivo. E, se vocês não percebem esse sentido quando as leem, se tudo que enxergam é um punhado de palavras mortas, não estão entendendo coisa nenhuma. Não quero dizer somente nas peças. Quero dizer na vida de vocês, agora. Se não estão cientes do transcendental, se não estão despertos para o mistério glorioso da vida e da morte do qual têm a sorte de participar, se isto não lhes enche de alegria e não lhes causa fascinação, podem muito bem não estar vivos de verdade. Essa é a mensagem das tragédias. Participem do deslumbramento. Para o seu próprio bem, para o bem de Tara, vivam o deslumbramento. Teria sido possível ouvir um alfinete caindo. E então, aplausos, repentinos, intensos, emocionados, espontâneos. Os aplausos continuaram por um bom tempo. Capítulo 11. Zoe e Mariana entraram na fila nos degraus da escada para sair do anfiteatro. E aí? Perguntou Zoe, olhando para ela com curiosidade. O que achou? Mariana deu uma risada. Se quer saber, fascinante é uma boa palavra. Zoe sorriu. Eu te disse. Saíram para o pátio ensolarado. Mariana fitou os grupos de alunos circulando por lá. Elas estão aqui? As musas. Zoe assentiu. Lá. Apontou para 6 jovens conversando em torno de um banco. 4 estavam de pé, 2 sentadas, 2 fumavam. Diferentemente dos outros alunos que andavam pela faculdade, essas jovens não se vestiam com desleixo nem com excentricidade. Suas roupas eram elegantes e pareciam caras. Todas cuidavam da aparência, maquiadas, os penteados impecáveis, as unhas feitas. O que mais se destacava era a postura, com evidente autoconfiança, até superioridade. Mariana as contemplou por um instante. Você tem razão. Elas não parecem nada simpáticas. Não são mesmo. São bem snobs. Se acham tão importantes. Imagino que sejam. Mas, mesmo assim, por que você diz isso? Porque elas são importantes. Zoe deu de ombros. Bem, falou, apontando para a loira alta sentada no braço do banco. Por exemplo, aquela é a Carla Clark. O pai dela é o Cassian Clark. Quem? Ai, Mariana. O ator. Ele é muito famoso. Mariana sorriu. Ah, tá.
Tudo bem. E as outras? Zoe continuou indicando discretamente as outras integrantes do grupo. A que está do lado esquerdo, a bonitinha de cabelo preto e curto. É a Natasha. É russa. O pai dela é um oligarca ou coisa assim. Ele é dono de metade da Rússia. Dia é uma princesa indiana. Ano passado conseguiu alcançar a mais alta dignidade acadêmica da universidade. É praticamente um gênio. Ela está conversando com a Verônica. O pai dela é senador. Acho que se candidatou à presidência. Olhou para Mariana. Deu para entender? Deu, sim. Você quer dizer que são inteligentes e altamente privilegiadas. Zoe assentiu. Só de ouvir falar dos lugares onde elas passam férias dá vontade de vomitar. Sempre iates e ilhas particulares, chalés e estações de esqui. Mariana sorriu. Consigo imaginar. Não é à toa que elas são odiadas por todo mundo. Mariana olhou para ela. Odiadas por todo mundo? Zoe deu de ombros. Bem, todo mundo sente inveja, pelo menos. Mariana pensou por um segundo. Certo. Vamos tentar. Tentar o quê? Falar com elas. Sobre a Tara e o Fosca. Agora? Zoe meneou a cabeça. Nem pensar. Não vai dar certo. Nunca. Por que não? Elas não conhecem você, então vão se fechar, ou vão se voltar contra você, ainda mais se mencionar o professor. Vai por mim, não faz isso. Você parece ter medo delas. Oi fez que sim. Tenho pavor. Antes que Mariana pudesse falar qualquer outra coisa, viu o professor Fosca sair do anfiteatro. Foi até as meninas, e elas se juntaram à sua volta, sussurrando. Vamos lá, disse Mariana. O quê? Mariana, não. Mas ela ignorou Zoe e marchou em direção a Fosca e às alunas. Ele ergueu o olhar quando Mariana se aproximou. Sorriu. Boa tarde, Mariana, disse Fosca. Pensei ter visto você no anfiteatro. E viu. Espero que tenha gostado. Mariana procurou as palavras certas. Foi muito elucidativo. Muito impressionante. Obrigado. Mariana olhou para as jovens reunidas ao redor do professor. São suas alunas? Fosca olhou para as jovens com um leve sorriso. Algumas das minhas alunas. Algumas das mais interessantes. Mariana sorriu para as estudantes. Elas reagiram com um olhar inexpressivo, erguendo uma parede metafórica à frente delas. Eu sou a Mariana, disse. Tia da Zoe. Olhou em volta procurando Zoe, mas não havia mais nenhum sinal dela. Mariana se virou para as outras, sorrindo. Sabe, eu não pude deixar de notar a presença de vocês na cerimônia em memória da Tara. Vocês se destacaram, todas vestidas de branco. Sorriu para elas. Fiquei curiosa para saber o motivo. Houve uma ligeira hesitação. Então uma delas, Dia, olhou para Fosca e disse, foi ideia minha. Na Índia, sempre se usa branco nos velórios. E branco também era a cor preferida da Tara. Então, ela deu de ombros, e outra menina completou a frase. Então a gente se vestiu em homenagem a ela. Ela odiava preto, disse outra. Entendi, falou Mariana, assentindo com a cabeça. Que interessante. Sorriu novamente para as meninas. Elas não fizeram o mesmo. Houve uma breve pausa. Mariana olhou para Fosca. Professor, tenho um favor a pedir a você. Pode dizer. Bem, o diretor solicitou que eu, na condição de psicoterapeuta, tivesse uma conversa informal com os estudantes, para ver como estão lidando com o ocorrido. Ela olhou para as jovens. Poderia me emprestar algumas das suas alunas? Mariana disse isso com a expressão mais ingênua possível, mas agora, com os olhos voltados para as meninas, sentiu o olhar cortante de Fosca, encarando-a, tentando avaliá-la. Conseguia imaginá-lo pensando, perguntando-se se ela estava sendo sincera, ou se tentava, secretamente, descobrir informações sobre ele. Fosca olhou para o relógio. Vamos ter uma aula daqui a pouco, disse. Mas imagino que possa dispensar 2 alunas. E assentiu para as meninas. Verônica, Serena, o que acham? As 2 jovens olharam de relance para Mariana. Era impossível interpretar o que sentiam. Sem problemas, disse Verônica, dando de ombros. Falava com sotaque americano. Quer dizer, psiquiatra eu já tenho. Mas aceito uma cerveja se ela pagar. Serena concordou. Eu também. Certo. Então, uma cerveja, com certeza. Mariana sorriu para Fosca. Obrigada. Os olhos pretos de Fosca se fixaram no rosto de Mariana. Ele retribuiu o sorriso. É um prazer, Mariana. Espero sinceramente que você consiga tudo o que quer. Capítulo 12. Ao sair da faculdade de inglês, Mariana encontrou Zoe encolhida perto da entrada. Convidou Zoe a se juntar a elas, e a oferta de uma cerveja fez Zoe aceitar. Dirigiram-se a um bar universitário nas imediações do St. Christopher's College, situado em um dos cantos do pátio principal. O bar universitário era todo de madeira, assoalho antigo, empenado e nodoso, paredes com lambris de carvalho e um balcão largo, também de madeira. Mariana e as 3 jovens se sentaram juntas à mesa grande de carvalho perto da janela, de onde se via, do lado de fora, um muro coberto de era. Mariana se sentou ao lado de Zoe, em frente a Verônica e Serena. Mariana reconheceu Verônica, a jovem que tinha feito a emocionante leitura da Bíblia durante a cerimônia em memória de Tara. Seu nome era Verônica Drake, e vinha de uma família rica de políticos americanos. O pai dela era senador em Washington. Verônica era deslumbrante e sabia disso. Seus cabelos eram loiros e compridos, e tinha o hábito de jogá-los de lado e brincar com eles enquanto falava. Sua maquiagem era pesada, realçando a boca e os grandes olhos azuis. Tinha um corpo maravilhoso, que exibia no jeans apertado.
e se portava com segurança, com o senso de autoridade de alguém que tivera acesso a todas as oportunidades desde o nascimento. Pediu um copo de Guinness, que bebeu rapidamente. Falava bastante. Sua fala era um tanto afetada. Mariana se perguntou se tivera aulas de oratória. Quando Verônica revelou que, depois da graduação, pretendia ser atriz, Mariana não se surpreendeu. Pensou que, por baixo da maquiagem, do comportamento e da dicção, havia outra pessoa, mas não fazia ideia de quem poderia ser e suspeitava que nem Verônica soubesse. O aniversário de 20 anos de Verônica seria dali a uma semana. Ela estava planejando uma festa, apesar da atmosfera atual de tristeza na faculdade. A vida continua, não é mesmo? É o que a Tara teria desejado. De qualquer forma, estou reservando um salão privado no Groucho Club, em Londres. Zoe, você tem que ir, acrescentou, sem muita convicção. Zoe emitiu algo como um grunhido e se concentrou na bebida. Mariana olhou de relance para outra menina, Serena Lewis, que bebericava em silêncio o vinho branco. Serena tinha um porte esguio, mignon, e o jeito como estava sentada ali lembrava Mariana um passarinho empoleirado, observando tudo sem dizer nada. Ao contrário de Verônica, Serena não usava maquiagem, não que precisasse. Tinha pele clara e sem imperfeições. Os cabelos longos e escuros estavam presos numa trança, e usava uma blusa de um cor-de-rosa claro e uma saia que passava do joelho. Serena era natural de Singapura, mas tinha sido criada numa série de internatos na Inglaterra. A voz dela era suave, com o distinto sotaque da classe alta. Serena era tão discreta quanto Verônica era expansiva. Passava o tempo todo verificando o celular. Sua mão era atraída para ele feito um imã. Me contém sobre o professor Fosca, disse Mariana. O que você quer saber dele? Eu soube que ele e a Tara eram bem íntimos. Não sei onde você ouviu isso. Eles não eram íntimos mesmo. Verônica se virou para Serena. Eram? Seguindo a deixa, Serena ergueu o olhar, desviando do que estava digitando. Balançou a cabeça. Não, nem um pouco. O professor era legal com a Tara. Mas ela só se aproveitava dele. Se aproveitava? Perguntou Mariana. Como ela se aproveitava? Não foi isso que Serena quis dizer, interrompeu Verônica. Ela quis dizer que a Tara fazia perder tempo e energia. O professor Fosca é muito dedicado a nós, sabe? É o melhor tutor que existe. Serena fez que sim. Ele é o professor mais sensacional do mundo. O mais inteligente. E... Mariana interrompeu o elogio. Eu estava me perguntando sobre a noite do assassinato. Verônica deu de ombros. A gente ficou com o professor Fosca até tarde. Ele estava dando aula particular para nós nas dependências dele. A Tara deveria estar lá, mas não apareceu. E a que horas foi isso? Verônica deu uma olhada em Serena. Começou às 8, não foi? E ele foi até... O quê? 10? É, acho que sim. 10 ou um pouco mais tarde. E o professor Fosca esteve com vocês o tempo todo? As duas responderam ao mesmo tempo. Sim, disse Verônica. Não, disse Serena. Houve um lampejo de irritação nos olhos de Verônica. Ela dirigiu a Serena um olhar acusador. Do que você está falando? Serena pareceu desnorteada. Ah, nada. Quer dizer, ele só saiu por uns minutos. Foi isso. Para fumar. Verônica voltou atrás. Ah, foi. Eu tinha me esquecido. Ele saiu só por uns minutos. Serena assentiu. Ele não fuma na minha presença porque tenho asma. Ele é muito atencioso. De repente uma notificação tocou no celular dela, indicando que tinha chegado uma mensagem. Ela pegou o aparelho depressa. Seu semblante se iluminou ao ler a mensagem. Tenho que ir, avisou Serena. Tenho que me encontrar com alguém. Ah, é? Verônica revirou os olhos. O homem misterioso? Serena fez cara feia para ela. Para com isso. Verônica riu e disse, cantarolando, Serena tem um namorado secreto. Ele não é meu namorado, mas é secreto. Ela não diz para a gente quem é, nem mesmo para mim. E deu uma piscadela como quem troca uma confidência. Me pergunto, ele é casado? Não, não é casado, disse Serena, ruborizando. Ele não é nada, só um amigo. Preciso ir, na verdade, eu também, disse Verônica. Tenho ensaio. Sorriu com meiguice para Zoe. Uma pena você não ter entrado N.A. Duquesa de Malfi. Vai ser uma produção maravilhosa. Nikos, o diretor, é um gênio. Ele vai ser muito famoso um dia. Verônica olhou com ar de júbilo para Mariana. Eu vou interpretar a Duquesa. Claro que vai. Bem, obrigada por conversar comigo, Verônica. Sem problemas. Verônica olhou com malícia para Mariana. Então saiu do bar, seguida por Serena. Eca. Zoe empurrou para longe o copo vazio e deu um longo suspiro. Eu falei. Completamente tóxicas. Mariana não discordou. Também não tinha gostado muito delas. Mais importante que isso, Mariana tinha a sensação, aprimorada ao longo de anos de trabalho com pacientes, de que Verônica e Serena estavam mentindo. Mas a respeito de quê? E por quê? Capítulo 13. Durante anos tive receio até de abrir o armário onde ele estava. Mas hoje me vi de pé em cima de uma cadeira, esticando o braço para pegar a cestinha de Vime, esse apanhado de coisas que eu queria esquecer. Sentei-me perto da luz e a abri. Examinei o conteúdo. As tristes cartas de amor que escrevi para algumas meninas e jamais enviei, 2 relatos infantis sobre a vida na fazenda, alguns poemas ruins que eu tinha esquecido. Mas o último item nessa caixa de Pandora era um objeto do qual eu me lembrava muito bem. O diário com capa de couro marrom que escrevi naquele verão, quando tinha 12 anos, o verão em que perdi minha mãe.
Abri o diário e folheei as páginas. Longos registros escritos com caligrafia imatura, infantil. Parecia tão banal. Mas, se não fosse o conteúdo dessas páginas, minha vida teria sido muito diferente. Às vezes ficava difícil decifrar a letra. Era irregular e parecia um garrancho, principalmente quando se aproximava do fim, como se o texto tivesse sido escrito depressa, num acesso de loucura ou de sanidade. Enquanto eu estava sentado lá, uma neblina pareceu começar a se dissipar. Uma trilha surgiu, de volta àquele verão, de volta à minha juventude. É uma jornada familiar. Nos meus sonhos refaço com frequência essa viagem, fazendo a curva na estrada sinuosa de terra em direção à casa da fazenda. Não quero voltar. Não quero me lembrar. Mesmo assim, preciso lembrar, porque é mais que uma confissão. É uma busca pelo que se perdeu, por todas as esperanças perdidas e perguntas esquecidas. É uma busca por explicações, pelos segredos terríveis aludidos naquele diário de criança, que agora consulto como se fosse um vidente, desvendando a bola de cristal. Só que eu não tento ver o futuro, tento ver o passado. Capítulo 14. Às 9 horas, Mariana foi se encontrar com Fred no Eagle. O Eagle era o pub mais antigo de Cambridge, tão famoso agora como era no século XVII. Era um conjunto de salões contíguos, revestidos de lambris. Velas acesas iluminavam o ambiente que cheirava a cordeiro assado, alecrim e cerveja. O salão principal era conhecido como RAF Bar. Vários pilares sustentavam um teto irregular, coberto de inscrições feitas na Segunda Guerra Mundial. Enquanto Mariana esperava no bar, analisou as mensagens dos mortos escritas acima de sua cabeça. Pilotos britânicos e americanos usavam canetas, velas e isqueiros para escrever no teto o nome e o número do esquadrão a que pertenciam e rabiscavam desenhos, como, por exemplo, caricaturas de mulheres nuas. Mariana despertou a atenção de um barman com cara de bebê que usava uma camisa xadrez verde e preta. Ele sorriu enquanto retirava do lava-louça uma bandeja fumegante contendo copos. O que posso lhe servir, querida? Uma taça de Sauvignon Blanc, por favor. É pra já. Serviu-lhe uma taça de vinho branco. Mariana pagou e procurou um lugar onde se sentar. Havia casais jovens por toda parte, de mãos dadas e conversando intimamente. Ela se recusou a olhar para a mesa do canto esquerdo, onde ela e Sebastian costumavam ficar. Verificou o relógio. 9h10. Fred estava atrasado. Talvez não viesse. Ficou esperançosa ao pensar nisso. Esperaria mais 10 minutos, depois iria embora. Não resistiu mais e olhou de relance para a mesa no canto. Estava vazia. E se dirigiu para lá. Ela se sentou e passou a ponta dos dedos nas rachaduras da mesa de madeira, como costumava fazer. Sentada ali, bebericando vinho gelado de olhos fechados, ouvindo o som atemporal de conversas e risadas ao redor, ela se imaginou transportada ao passado. Enquanto mantivesse os olhos fechados, poderia estar naquele lugar, com 19 anos, esperando Sebastian chegar de camisa de malha branca e jeans desbotado, rasgado à altura dos joelhos. Oi, disse ele. Mas era a voz errada, não de Sebastian. E Mariana, por uma fração de segundo, ficou confusa antes de abrir os olhos. O encanto se desfez. A voz era de Fred, que segurava um copo de Guinness e sorria para ela. Seus olhos cintilavam, e ele estava corado. Foi mal pelo atraso. Meu estudo dirigido demorou mais do que deveria, então pedalei o mais rápido que pude. Bati num poste. Você está bem? Estou. O poste levou a pior. Posso? Mariana fez que sim, e ele se sentou, na cadeira de Sebastian. Por um segundo Mariana pensou em perguntar se podiam mudar de mesa. Mas se impediu de fazer isso. O que foi mesmo que Clarissa disse? Tinha que parar de olhar para trás. Precisava focar o presente. Fred sorriu. Retirou do bolso um pacotinho com castanhas. Ofereceu a Mariana. Ela balançou a cabeça. Ele jogou 2 castanhas na boca e mastigou, mantendo o olhar em Mariana. Houve uma pausa desconfortável enquanto ela esperava que ele falasse. Estava irritada consigo mesma. O que estava fazendo ali com aquele jovem inocente? Que ideia idiota. Não era do seu feitio ser ríspida, mas ela decidiu ser. Afinal de contas, não tinha nada a perder. Olha, disse ela. Não vai acontecer nada entre nós. Está entendido? Nunca. Fred engasgou com uma castanha e começou a tossir. Tomou um gole de cerveja e conseguiu recobrar o fôlego. Foi mal, disse ele, parecendo desconcertado. Eu não estava esperando por isso. Mensagem recebida. Você é areia demais para o meu caminhãozinho, na verdade. Não seja bobo. Mariana balançou a cabeça. Não é isso. Então, por quê? Ela deu de ombros, pouco à vontade. 1 milhão de motivos. Diz um. Você é muito novo para mim. O quê? O rosto de Fred ficou vermelho. Ele parecia indignado e constrangido. Isso é ridículo. Quantos anos você tem? Não sou tão novo assim. Tenho quase 29. Mariana riu. Isso é ridículo. Por quê? Quantos anos você tem? O suficiente para não precisar arredondar a minha idade. Tenho 36. E daí? Fred deu de ombros. Idade não importa. Não quando existe sentimento. Olhou para ela de relance. Sabe, quando vi você pela primeira vez, no trem, tive uma forte premonição de que, um dia, eu pediria você em casamento. E você diria sim. Bem, você estava enganado. Por quê? Você é casada? Sou. Não, na verdade. Não me diz que ele te abandonou. Que idiota. Eu penso isso com frequência. Mariana suspirou, então falou depressa para se livrar do assunto. Ele morreu. 1 ano atrás. É difícil falar disso.
Sinto muito. Fred ficou cabisbaixo. Por um instante não falou nada. Agora me sinto um idiota. Não. A culpa não é sua. Mariana se sentiu tão cansada, de repente, e frustrada consigo mesma. Tomou o vinho todo de uma vez. Tenho que ir? Não, ainda não. Preciso dizer o que estou pensando sobre o assassinato. Sobre Conrad. Foi por isso que você veio aqui, não foi? E aí? Fred dirigiu a ela um olhar matreiro, de soslaio. Acho que pegaram o homem errado. Pegaram? E por que você diz isso? Eu já estive com o Conrad. Conheço o cara. Ele não é assassino de jeito nenhum. Mariana assentiu. A Zoe concorda com você. Mas a polícia, não. Bem, estive pensando. Estou praticamente decidido a tentar resolver o caso por minha conta. Gosto de resolver mistérios. Tenho esse tipo de cérebro. Fred sorriu para ela. Que tal? Que tal o quê? Você e eu, disse Fred com um sorriso. Nos juntarmos? Resolvermos isso juntos? Mariana pensou por um instante. A ajuda dele poderia ser útil, e ela fraquejou, mas sabia que se arrependeria. Balançou a cabeça. Acho que não. Mas obrigada. Bem, se mudar de ideia, me avisa. Tirou uma caneta do bolso e rabiscou seu número de telefone no verso do porta-copos. Entregou a ela. Aqui. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar. Obrigada. Mas não vou ficar muito tempo aqui. Você fica dizendo isso, mas ainda está aqui. Fred sorriu. Tenho um bom pressentimento em relação a você, Mariana. Uma intuição. Acredito muito em intuições. Quando saíram do pub, Fred conversou alegremente com Mariana. Você é da Grécia, não é? Ela assentiu. Sou, de Atenas. Ah, Atenas é sensacional. Adoro a Grécia. Já esteve em muitas ilhas. Algumas. O que você acha de Naxos? Mariana ficou petrificada. Permaneceu ali, parada sem jeito no meio da rua, sem conseguir olhar para ele. O quê? Sussurrou ela. Naxos? Eu fui lá no ano passado. Sou um bom nadador, bem, mergulhador, principalmente, e o lugar é perfeito para isso. Você já esteve lá? Devia. Preciso ir agora. Mariana se virou antes que Fred visse as lágrimas em seus olhos e continuou a andar, sem olhar para trás. Ah, ela ouviu dizer. Parecia um tanto surpreso. Tudo bem, então. Até mais ver. Mariana não falou nada. É só coincidência, disse para si mesma. Não significa nada. Esquece, não é nada. Nada. Tentou afastar da mente a menção à ilha e continuou andando. Capítulo 15. Assim que se afastou de Fred, Mariana seguiu apressada de volta para a faculdade. Nessa época do ano, já fazia mais frio no cair da tarde, e havia uma leve friagem no ar. A neblina se espalhava pelo rio, e, mais à frente, a rua desaparecia em meio ao nevoeiro, a bruma pairando feito fumaça espessa acima do solo. Mariana logo percebeu que estava sendo seguida. Os mesmos passos que tinha escutado atrás dela assim que saiu do Eagle. Era uma passada pesada, masculina, firme, botas de sola reforçada batendo repetidamente na calçada, ecoando pela rua deserta, e não muito longe dela. Era difícil calcular a proximidade dos passos sem se virar. Encheu-se de coragem e olhou para trás. Não havia ninguém, até onde conseguia ver, que não era longe. A neblina tinha envolvido a rua. Engolindo ar, Mariana prosseguiu. Dobrou numa esquina. Segundos depois, os passos seguiram sua trajetória. Ela acelerou as passadas. E os passos também. Olhou para trás, e dessa vez, viu alguém. A sombra de um homem, não muito distante dela. Andava afastado da luz da rua, perto do muro, mantendo-se na escuridão. Mariana sentiu o coração disparar. Olhou em volta procurando uma saída e viu um homem e uma mulher, do outro lado da rua, andando de braços dados. Mais que depressa desceu do meio-fio e foi na direção deles. Mas, logo que chegou à calçada, eles subiram alguns degraus até uma porta, destrancaram-na e desapareceram no interior do prédio. Mariana continuou andando, atenta aos passos. E, olhando rapidamente para trás, lá estava ele, um homem de roupa escura, o rosto nas sombras, atravessando a rua enevoada atrás dela. Mariana viu de relance um beco à esquerda. Tomou uma decisão rápida e entrou nele. Sem olhar para trás, começou a correr. Correu pelo beco até chegar ao rio. A ponte de madeira estava à sua frente. Ela continuou correndo e a cruzou até o outro lado do rio. Estava mais escuro lá, no nível da água, sem postes para iluminar a penumbra. O nevoeiro estava mais denso, acentuando o frio e a umidade em sua pele, e tinha um cheiro gélido, como neve. Com cuidado, Mariana afastou alguns galhos de uma árvore. Contornou-a e se escondeu atrás dela. Segurou-se ao tronco, sentindo a casca lisa e molhada, e tentou ficar tão imóvel e silenciosa quanto possível. Tentou desacelerar a respiração e então silenciá-la. E observou, e aguardou. Como esperado, alguns segundos depois, ela ouviu, ou a sombra dele, movendo-se furtivamente pela ponte até a margem do rio. Perdeu de vista, mas ainda escutava os passos, agora no solo mais macio, na terra, rondando, a poucos metros de distância. Em seguida, silêncio. Nenhum som. Ela prendeu a respiração. Onde ele estava? Aonde tinha ido? Esperou pelo que lhe pareceu uma eternidade, só por garantia. Será que ele tinha ido embora? Parecia que sim. Com todo cuidado, saiu de trás da árvore. Ela levou alguns segundos para se localizar. Então se deu conta. O rio estava diante dela, reluzindo na escuridão.
Tudo o que precisava fazer era seguir seu curso. Andou depressa ao longo da margem, até a entrada dos fundos do Saint Christophers. Lá, atravessou a ponte de pedra e seguiu para o portão grande de madeira no muro de tijolos. Estendeu a mão, agarrou a fria argola de bronze e puxou. O portão não se mexeu. Estava trancado. Mariana hesitou, sem saber o que fazer. Então, ouviu passos. Os mesmos passos apressados. O mesmo homem. E se aproximava cada vez mais. Mariana olhou ao redor, mas não viu nada, apenas a neblina desaparecendo nas sombras. Mas sentia que ele se aproximava, cruzando a ponte em sua direção. Tentou abrir o portão mais uma vez, mas nada aconteceu. Estava encurralada. Começou a entrar em pânico. Quem é? Falou para a escuridão. Quem está aí? Não houve resposta. Só passos cada vez mais próximos, mais próximos. Mariana abriu a boca para gritar. Então, de repente, da sua esquerda, um pouco adiante, veio um rangido. No muro, um pequeno portão se abriu. Estava parcialmente coberto por um arbusto, que Mariana não tinha visto antes. Era de madeira lisa, sem verniz, e 3 vezes menor que o portão principal. O facho de uma lanterna surgiu na escuridão e iluminou seu rosto, ofuscando-a. Tudo bem, senhorita? Ela reconheceu a voz de Maurice e sentiu um alívio imediato. Ele afastou a luz da lanterna de seus olhos, e ela o viu se endireitar, depois de dobrar o corpo para passar pelo portão baixo. Maurice estava de sobretudo e luvas pretos. Olhou para ela atentamente. A senhorita está bem? Perguntou. Estou fazendo a ronda. O portão dos fundos fecha às 10. A senhorita deveria saber. Eu esqueci. Sim, estou bem. Maurice iluminou a ponte com a lanterna. Ansiosa, Mariana seguiu a luz com o olhar. Nenhum sinal de qualquer pessoa. Ela apurou os ouvidos. Silêncio. Nada de passos. Ele tinha desaparecido. Pode me deixar entrar? Disse ela, voltando-se para Maurice. Lógico. Por aqui. Indicou o pequeno portão atrás dele. Eu costumo usá-lo para cortar caminho. Siga por essa passagem que a senhorita vai chegar ao pátio principal. Obrigada, disse Mariana. Muito obrigada mesmo. Não há de quê, senhorita. Ela passou por ele, indo em direção ao portão aberto. Baixou a cabeça, curvou-se ligeiramente e entrou. A antiga passagem de tijolos estava muito escura e exalava umidade. O portão foi fechado atrás dela. Ouviu quando Maurice o trancou. Com cuidado, Mariana seguiu pelo atalho, pensando no que havia acontecido. Por um instante chegou a duvidar. Alguém realmente a teria seguido? Se isso aconteceu, quem teria sido? Ou ela só estava ficando paranoica? Em todo caso, sentia-se aliviada de voltar ao Saint Christophers. Chegou a um corredor com lambris de carvalho que fazia parte do prédio que abrigava a cafeteria do pátio principal. Estava para sair pela porta principal quando olhou de relance para trás. E parou. Havia uma série de retratos pintados em quadros pendurados ao longo da passagem mal iluminada. No fim da passagem, um retrato atraiu sua atenção. Estava isolado numa parede. Mariana o encarou. Era um rosto que ela reconhecia. Piscou algumas vezes, sem saber ao certo se estava vendo direito. Então se aproximou dele, como uma pessoa em transe. Chegou perto e ficou ali, o rosto na altura da pintura. Olhou fixamente para ela. Sim, era ele. Tennyson. Mas não era Tennyson idoso, de cabelos grisalhos e barba comprida, como em outros retratos que Mariana tinha visto. Este era Alfred Tennyson quando jovem. Quando era apenas um rapaz. Devia ter no máximo 29 anos quando o quadro foi pintado. Parecia ainda mais jovem que isso. Mas era ele, sem dúvida. Seu rosto era um dos mais bonitos que Mariana já tinha visto. E, vendou ali, de perto, sua beleza quase a deixou sem ar. Tinha mandíbula forte, angulosa, lábios sensuais e cabelos escuros, na altura dos ombros, despenteados. Por um instante a fez-se lembrar de Edward Fosca, mas afastou o professor do pensamento. Para começar, os olhos eram bem diferentes. Os olhos de Fosca eram escuros, enquanto os de Tennyson eram azul claros, como água. Alan provavelmente tinha falecido cerca de 7 anos antes de esse quadro ser pintado, o que significa que Tennyson teve outra longa década à sua frente antes de concluir memória. Outros 10 anos de tristeza. Mesmo assim, esse não era um rosto marcado pelo desespero. Era surpreendente que seu semblante mostrasse pouca, ou talvez nenhuma, emoção. Nenhuma tristeza, nenhum sinal de melancolia. Havia serenidade e uma beleza glacial. Pouco além disso. Por quê? Era como se Tennyson olhasse para alguma coisa, algo perto dele, Mariana pensou, semicerrando os olhos para observar o retrato. Sim, pensou ela, os olhos azul claros pareciam encarar algo além do seu campo de visão, na lateral, atrás da cabeça de Mariana. Para o que ele olhava, ela se afastou do quadro sentindo-se frustrada, como se Tennyson a tivesse decepcionado. Não sabia o que esperava encontrar nos olhos dele. Um pouco de alento, talvez? Consolo ou força. Até desilusão amorosa teria sido preferível. Mas não nada. Ela afastou o retrato dos pensamentos. E se apressou para voltar ao seu quarto. Em frente à porta, algo esperava por ela. Um envelope preto no chão. Mariana o pegou e abriu. Dentro havia uma folha de um bloco de anotações, dobrada ao meio. Ela a desdobrou e leu. Era uma mensagem escrita à mão com tinta preta, com uma letra elegante e inclinada. Cara Mariana, espero que esteja bem. Estive me perguntando se gostaria de se encontrar comigo para conversarmos um pouco amanhã de manhã. Que tal às 10 horas no Fellows Garden? Atenciosamente, Edward Fosca. Capítulo 16.
Se eu tivesse nascido na Grécia Antiga, teria havido inúmeros maus augúrios e horóscopos prevendo desastres no meu nascimento. Eclipses, cometas em chamas e presságios carregados de destruição. Mas nada aconteceu, e, na verdade, meu nascimento foi caracterizado pela ausência de acontecimentos. Meu pai, o homem que iria deformar minha vida e me transformar num monstro, nem estava presente. Jogava baralho com alguns dos empregados da fazenda, fumando charutos e bebendo uísque noite adentro. Se tento visualizar a minha mãe, se estreito os olhos, consigo até vê-la, embaçada e fora de foco. Minha bela mãe, uma menina de 19 anos, num quarto de hospital. Ela ouve a conversa e as risadas das enfermeiras no fim do corredor. Está sozinha, mas isso não é problema. Sozinha ela fica em paz. Pode pensar o que quiser sem ter medo de ser atacada. Está ansiosa para ver seu bebê, ela se dá conta, porque bebês não falam. Ela sabe que o marido quer um filho, mas, no fundo, reza para que seja uma menina. Se for menino, vai ser um homem quando crescer. E não se pode confiar em homens. Fica aliviada quando as contrações recomeçam. Fazem com que ela se distraia e não pense. Prefere se concentrar no físico, na respiração, na contagem, a dor lancinante que varre todos os pensamentos, feito giz que se apaga no quadro escolar. Então ela se entrega à agonia e se perde. Até que, de madrugada, eu nasci. Para desgosto da minha mãe, eu não era uma menina. Quando meu pai recebeu a notícia, que ele tinha um menino, ficou exultante. Fazendeiros, como reis, precisam ter muitos filhos. Fui o primeiro. Preparado para celebrar meu nascimento, chegou ao hospital trazendo uma garrafa de espumante barato. Mas era uma celebração? Ou uma catástrofe? Meu destino já estava selado naquele momento? Era tarde demais? Deveriam ter me asfixiado ao nascer? Me deixado para morrer e apodrecer na encosta do morro? Sei o que minha mãe diria se pudesse ler esta minha busca por culpabilidade, minha procura por condenação. Ela não teria paciência. Ninguém é responsável, diria ela. Não enalteça os acontecimentos da sua vida nem tente dar significado a eles. Não existe significado. A vida não significa nada. A morte não significa nada. Mas ela nem sempre pensou desse jeito. Nela havia mais de uma pessoa. Antigamente havia outra pessoa, uma que prensava flores e sublinhava versos de poesias, um passado secreto que encontrei numa caixa de sapatos escondida atrás de um armário. Fotos antigas, flores achatadas, poemas de amor com erros de ortografia do meu pai para minha mãe, escritos na época do namoro. Mas meu pai logo parou de escrever poesia. E minha mãe parou de ler. Ela se casou com um homem que mal conhecia. E ele a afastou de todos que ela conhecia. Levou-a para um mundo de desconforto, de madrugadas frias e trabalho físico extenuante que durava o dia inteiro. Pesar ovelhas, tosqueá-las, alimentá-las. De novo, e de novo. E de novo. Havia momentos mágicos, obviamente, a época da cria, quando as criaturas pequeninas e inocentes pipocavam feito cogumelos brancos. Era o melhor de tudo. Mas ela não se deixava apegar às ovelhas. Aprendeu a não fazer isso. O pior era a morte. Constante, interminável, e todos os processos associados. Marcar aquelas que deveriam morrer, as que ganhavam pouco ou muito peso, ou que não emprenhavam. E então vinha o açougueiro, com aquele avental horrível manchado de sangue. E meu pai ficava por perto, ansioso por ajudar. Ele gostava de matar. Parecia sentir prazer naquilo. Minha mãe sempre corria e se escondia enquanto isso se desenrolava, levando uma garrafa de vodka para o banheiro, para o chuveiro, de onde achava que ninguém escutaria suas lágrimas. E eu ia para o lugar mais distante da fazenda, o mais longe que podia. Tampava os ouvidos, mas, mesmo assim, escutava os balidos. Quando eu voltava para casa, o cheiro de morte estava em toda parte. Corpos, cortados no estábulo aberto, nas imediações da cozinha, e sangue vermelho correndo como rios nas valetas. Havia um fedor de carne enquanto ela era pesada e empacotada na nossa cozinha. Pedaços de carne com sangue coagulado ficavam presos à mesa, e poças de sangue se acumulavam nas superfícies, circundadas por moscas varejeiras. As partes rejeitadas, vísceras e outros restos, eram enterradas pelo meu pai. Ele as jogava na vala nos fundos da fazenda. A vala era um lugar que eu sempre evitava. Aquilo me aterrorizava. Meu pai ameaçava me enterrar vivo na vala se eu lhe desobedecesse, ou se me comportasse mal, ou se contasse seus segredos. Ninguém vai encontrar você, dizia ele. Ninguém jamais vai saber. Eu costumava me imaginar sendo enterrado vivo naquela vala, cercado de carcaças apodrecidas e me contorcendo com vermes e minhocas e outras criaturas cinzentas e comedoras de carne, e tremia de medo. Ainda tremo agora só de pensar nisso. Capítulo 17. Na manhã seguinte, às 10 horas, Mariana saiu para se encontrar com o professor Fosca. Chegou ao Fellows Garden assim que o relógio da capela bateu às 10. O professor já estava lá. Usava uma camisa branca, o botão do pescoço aberto, e um blazer cinza escuro de veludo cotelê. Os cabelos estavam soltos, na altura dos ombros. Bom dia, disse ele. Fico feliz em ver você. Não tinha certeza se viria mesmo. Aqui estou. E tão pontual. O que isso diz sobre você, Mariana? Eu me pergunto. Ele sorriu. Mariana não fez o mesmo. Estava determinada a ceder o mínimo possível. Fosca abriu o portão de madeira e fez um gesto indicando o jardim. Vamos? Ela o seguiu. O Fellows Garden era para uso exclusivo de professores e seus convidados. Não era permitido que graduandos entrassem. Mariana não se lembrava de ter estado ali antes. Ficou logo impressionada com quanto era tranquilo, com quanto era bonito. Era um jardim abaixo do nível do terreno da faculdade em estilo Tudor, circundado por um antigo e irregular muro de tijolos.
Valerianas vermelho sangue brotavam entre os tijolos, nas rachaduras, lentamente rasgando o muro. E plantas coloridas cresciam por todo o perímetro, cor-de-rosa, azuis e vermelho vivo. É lindo, comentou ela. Fosca fez que sim. Ah, sim, é mesmo. Venho sempre aqui. Começaram a andar pela trilha enquanto Fosca se referia à beleza do jardim e de Cambridge de modo geral. Há um tipo de mágica neste lugar. Você também sente, não sente? Olhou de relance para ela. Tenho certeza de que você percebeu isso logo de cara. Assim como eu. Consigo imaginá-la, graduanda, recém-chegada a este país, como um peixe fora d'água, como eu, entrando numa vida nova. Sem refinamento, sozinha. Estou certo. Está falando de mim ou de você? Fosca sorriu. Imagino que nós tenhamos vivido experiências semelhantes. Duvido. Fosca deu uma olhada nela. Avaliou-a por um segundo, como se fosse dizer alguma coisa, mas resolveu se calar. Andaram em silêncio. Por fim, ele falou, você está muito quieta. Não era o que eu esperava. O que você esperava? Fosca deu de ombros. Não sei. Uma inquisição. Inquisição? Interrogatório, digamos. Ofereceu-lhe um cigarro. Ela balançou a cabeça. Não fumo. Ninguém mais fuma. A não ser eu. Tentei parar e não consegui. Não consigo controlar meus impulsos. Pôs um cigarro na boca. Era uma marca americana, com filtro branco. Riscou um fósforo, acendeu e soprou uma longa linha de fumaça. Mariana observou a fumaça voltear e desaparecer no ar. Eu chamei você aqui, disse ele, porque senti que devíamos conversar. Ouvi dizer que você tem demonstrado interesse por mim, fazendo todo tipo de perguntas às minhas alunas. A propósito, acrescentou, confirmei com o diretor, que ele se lembre, jamais solicitou que você conversasse com qualquer um dos estudantes, informalmente ou não. Então a pergunta é, Mariana, o que você está tramando? Mariana olhou brevemente para ele e o viu encarando, tentando ler sua mente com seu olhar penetrante. Ela evitou aquele olhar e deu de ombros. Estou curiosa, só isso. Sobre mim, em particular? Sobre as musas. As musas. Fosca pareceu surpreso. Por quê? Parece estranho ter um grupo especial de alunas. Sem dúvida isso só desperta rivalidades e ressentimentos entre os outros, não? Fosca sorriu e tragou o cigarro outra vez. Você é terapeuta de grupo, não é? Então, mais do que ninguém, sabe que grupos pequenos proporcionam um ambiente perfeito para que mentes excepcionais floresçam. É o que estou fazendo, criando esse espaço. Um casulo. Para mentes excepcionais? Uma boa definição. Mentes femininas. Fosca piscou e lhe dirigiu um olhar frio. As mentes mais inteligentes quase sempre são femininas. É tão difícil aceitar isso. Não tem nada de sinistro acontecendo. Sou um professor inofensivo com um generoso subsídio para bebidas alcoólicas. Só isso. Se tem alguém sofrendo algum tipo de violência aqui, sou eu. Quem falou em violência? Não se faça de ingênua, Mariana. Eu vejo que você me considera o vilão, um predador de alunas vulneráveis. Só que, agora que conheceu essas jovens, você pôde ver que elas nada têm de vulneráveis. Não acontece nada de inapropriado nesses encontros. É só um pequeno grupo de estudos discutindo poesia, apreciando vinho e debate intelectual. Só que agora uma dessas garotas está morta. O professor Fosca franziu a testa. Houve um inequívoco lampejo de raiva em seu olhar. Ele a encarou. Você acha que consegue ver o interior da minha alma? Mariana desviou o olhar, constrangida pela pergunta. Não, lógico que não. Eu não quis dizer. Deixa pra lá. Ele tragou mais uma vez o cigarro. A raiva aparentemente tinha desaparecido. A palavra psicoterapeuta, como você sabe, vem do grego psique, que significa alma, e terapia, que significa cura. Você cura almas. Pode curar a minha? Não. Só você pode fazer isso. Fosca deixou cair o cigarro na trilha. Apagou-o com o pé. Você está determinada a não gostar de mim. Não sei porquê. Para a total irritação de Mariana, ela se deu conta de que também não sabia. Vamos voltar? Começaram a andar de volta para o portão. Ele continuava olhando de relance para Mariana. Estou curioso em relação a você, disse ele. Me pergunto no que está pensando. Não estou pensando. Estou escutando. E estava mesmo. Mariana podia não ser detetive, mas era terapeuta e sabia ouvir. Ouvir não apenas o que era dito, mas todo não dito, todas as palavras omitidas, as mentiras, os subterfúgios, as projeções, as transferências e outros fenômenos psicológicos que ocorrem entre duas pessoas e que requerem um tipo especial de escuta. Mariana precisava prestar atenção aos sentimentos que Fosca inconscientemente lhe comunicava. No contexto terapêutico, esses sentimentos eram chamados de transferência e diziam a ela tudo o que precisava saber sobre esse homem, quem ele era e o que estava escondendo. Desde que ela conseguisse distanciar suas emoções, obviamente, o que não era fácil. Procurava ouvir o próprio corpo enquanto andavam e sentia uma tensão crescente, mandíbulas contraídas, dentes trincados. E sentia uma ardência no estômago, um formigamento na pele, que associava à raiva. Mas a raiva partia de quem? Dela? Não, era dele. A raiva que ele sentia. Sim, ela percebia. Agora ele estava em silêncio enquanto andavam, mas por baixo do silêncio havia fúria. Ele negava, óbvio, mas estava lá, borbulhando logo abaixo da superfície. De algum modo, Mariana tinha irritado o professor durante esse encontro. Ela se mostrou imprevisível, difícil de ser interpretada, complicada, e deflagrou a raiva dele. De repente, ela pensou, se ele perde a cabeça assim, tão depressa, o que acontece se eu provocar de verdade? Ela não estava certa se queria mesmo saber. Então, quando chegaram ao portão, Fosca parou, olhou para ela, ponderando, e tomou uma decisão.
Eu me pergunto, disse ele, se você gostaria de continuar esta conversa, num jantar. Que tal amanhã à noite? Fitou-a, esperando a resposta. Mariana olhou nos olhos dele sem pestanejar. Tudo bem, respondeu. Fosca sorriu. Bom. Nas minhas dependências, às 8, e mais uma coisa. Antes que ela pudesse detê-lo, ele se inclinou para frente e lhe deu um beijo na boca. Durou apenas 1 segundo. Quando ela se deu conta do que estava acontecendo, ele já havia afastado o rosto do dela. Fosca se virou e saiu pelo portão aberto. Mariana ouviu assobiar enquanto se afastava. Passou as costas da mão na boca. Como ele se atreve? Sentiu como se tivesse sido assaltada, atacada, e que, de certo modo, ele havia vencido, conseguido, num drible, intimidá-la. Enquanto estava lá, parada, sentindo calor e frio na manhã de sol, ardendo de raiva, uma coisa ela soube com certeza. Dessa vez, a raiva que sentia não era dele. Era a sua. Toda sua. Capítulo 18. Depois do encontro com Fosca, Mariana pegou o porta-copos que Fred tinha lhe dado. Ligou para o número e perguntou se ele estava livre para vê-la. 20 minutos depois, encontrou-se com Fred perto do portão principal do St. Christopher's. Observou acorrentar a bicicleta no gradil. Ele retirou da bolsa 2 maçãs vermelhas. Este vai ser o meu café da manhã. Quer uma? Ofereceu a ela uma das maçãs. Mariana estava prestes a recusar no automático quando se deu conta de que estava com fome. Fez que sim. Fred ficou satisfeito. Escolheu a melhor das duas, deu-lhe um polimento na manga da camisa e entregou a ela. Obrigada. Mariana pegou e deu uma mordida. Estava crocante e doce. Fred sorriu para ela, falando entre uma mordida e outra. Fiquei feliz quando você ligou. Ontem à noite. Você foi embora meio de repente. Eu pensei que tinha te chateado ou coisa assim. Mariana deu de ombros. Não foi por sua causa. Foi por causa de Naxos. Naxos? Fred olhou para ela atentamente, confuso. É que meu marido morreu lá. Ele se afogou lá. Jesus. Os olhos de Fred se arregalaram. Meu Deus. Sinto muito. Você não sabia? Como eu poderia saber? É lógico que não. Então foi só coincidência. Ela observou com atenção. Bem, eu te disse. Sou um pouco sensitivo. Então talvez estivesse captando. E por isso Naxos surgiu na minha cabeça. Mariana franziu a testa. Sinto muito, eu não acredito nisso. Bem, é verdade. Houve uma pausa desconfortável. Então Fred retomou depressa. Olha, me desculpa se magoei você. Não magoou, de verdade. Não importa. Esquece. Foi por isso que você me ligou? Para me dizer isso? Mariana balançou a cabeça. Não. Não sabia ao certo porque tinha ligado para ele. Provavelmente estava cometendo um erro. Ela se convencera de que precisava da ajuda de Fred, mas na verdade era uma desculpa. Provavelmente se sentia só e frustrada por causa do encontro com Fosca. Estava chateada consigo mesma por ter ligado, mas era tarde demais. Agora Fred estava ali. Deveriam tirar o melhor da situação. Vem, disse ela. Quero te mostrar uma coisa. Entraram na faculdade, atravessaram o pátio principal e em seguida passaram pela arcada, entrando no pátio Eros. Assim que adentraram o pátio, Mariana olhou para cima, para o quarto de Zoe. Ela não estava lá, estava em aula com Clarissa. Mariana não tinha contado a ela sobre Fred porque não sabia como explicar a existência dele, nem para Zoe, nem para si mesma. Enquanto se aproximavam da escada de Tara, Mariana indicou a janela do térreo com um movimento de cabeça. Esse é o quarto da Tara. Na noite em que ela morreu, a camareira disse que a viu deixar o quarto precisamente às 15 para as 8. Fred gesticulou para o portão nos fundos do pátio Eros, que conduzia aos Bax. E ela foi para aquele lado? Não. Mariana balançou a cabeça. Apontou para outra direção, para a arcada. Ela saiu pelo pátio principal. Esquisito. O portão dos fundos dá para o rio, o caminho mais rápido até o Paradise. O que sugere que ela estava indo para outro lugar. Se encontrar com Conrad, como ele disse. Provavelmente. Mariana parou para pensar. Tem mais um detalhe. Maurice, o Bedel, viu Tara sair pelo portão da frente às 8. Logo, se ela saiu do quarto às 15 para as 8. Ela deixou a pergunta no ar. Fred completou. Por que ela levou 15 minutos para percorrer uma distância que leva 1 ou 2 minutos no máximo? Entendo. Bem, pode ser qualquer coisa. Ela podia estar mandando uma mensagem para alguém, ouviu um amigo, ou... Enquanto ele falava, Mariana olhou para o canteiro de baixo da janela de Tara, onde se destacavam dedaleiras roxas e cor-de-rosa. E lá, na terra, havia uma guimba de cigarro. Ela se abaixou e a pegou. Tinha um característico filtro branco. É uma marca americana, disse Fred. Mariana concordou. Sim, como cigarros do professor Fosca. Fosca, disse Fred em voz baixa. Já ouvi falar dele. Tenho amigos nesta faculdade. Ouvi histórias. Mariana olhou para ele de relance. Que histórias? Do que você está falando? Cambridge é um lugar pequeno. Todo mundo comenta. O que as pessoas comentam? As famosas, ou infames? Bem, as festas dele. Que festas? O que você sabe? Fred deu de ombros. Não muito. São festas só para os alunos dele. Mas, quer dizer, ouvi relatos de que são bem loucas. Ele olhou para ela atentamente, lendo sua expressão. Você acha que ele tem alguma coisa a ver com isso? Com o assassinato da Tara? Mariana refletiu, então cedeu.
Olha, disse ela, eu vou te contar. Deram a volta no pátio enquanto ela lhe relatava as acusações de Tara contra Fosca, e sua subsequente negação, seu álibi corroborado. E como, apesar disso, Mariana não conseguia deixar para lá. Esperava que Fred risse ou zombasse dela ou, no mínimo, não acreditasse nela, mas não foi isso que fez. E ela ficou grata a ele. Sentiu-se mais próxima dele e, pela primeira vez, menos sozinha. A menos que Verônica, Serena e as outras estejam mentindo, concluiu Mariana, Fosca esteve com elas o tempo todo, a não ser por alguns minutos, quando saiu para fumar um cigarro. Tempo suficiente, disse Fred, caso ele tivesse visto a Tara pela janela e descido para se encontrar com ela, no pátio. E combinar o encontro com ela no Paradise às 10? Exato. Por que não? Mariana deu de ombros. Ainda assim ele não teria conseguido. Se a Tara foi assassinada às 10, ele não teria chegado a tempo. São 20 minutos a pé até lá, no mínimo, e talvez ainda mais de carro. Fred pensou por um instante. A não ser que ele tenha ido pelo rio. Mariana olhou para Fred sem entender. O quê? Talvez ele tenha pegado uma canoa. Uma canoa? Ela quase riu. Parecia tão absurdo. Por que não? Ninguém vigia o rio, ninguém teria notado uma canoa, muito menos à noite. Ele poderia chegar ao local e voltar sem ser visto, em poucos minutos. Mariana considerou isso. Talvez você esteja certo. Você sabe conduzir esse tipo de canoa? Não muito bem. Eu sei. Fred sorriu. Aliás, sou muito bom, modéstia à parte. Não precisa de força. É só questão de jeito com a vara, que ela desliza que nem uma gôndola. Que tal? Que tal o quê? A gente ir até a casa de barcos, pegar uma canoa emprestada e experimentar? Por que não? Antes que Mariana pudesse responder, o telefone dela tocou. Era Zoe. Ela atendeu imediatamente. Zoe, tudo bem com você? Onde você está? A voz de Zoe tinha aquele tom urgente, ansioso, que dizia a Mariana que alguma coisa estava errada. Estou na faculdade. Onde você está? Estou com a Clarissa. A polícia acabou de vir aqui. Por quê? O que aconteceu? Houve uma pausa. Mariana podia ouvi-la tentando não chorar. Zoe falou num sussurro. Aconteceu de novo. O que? Como assim? Mariana sabia o que Zoe queria dizer. Mesmo assim, precisava que ela falasse em voz alta. Outro esfaqueamento, disse Zoe. Encontraram outro corpo.